Boa noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos dar sequência à série A Segurança do Cristão. É uma boa oportunidade para estudarmos a palavra de Deus e conhecermos aquilo que Deus quer semear ao nosso coração. São tantas coisas boas que Deus quer falar conosco e que nesta hora nós temos a bênção, a alegria de recebermos a palavra de Deus. Essa palavra que faz diferença na nossa caminhada, na nossa vida, essa palavra que nos dá ânimo para enfrentar as lutas e as dificuldades desta vida. Eu espero que o seu coração seja abençoado e edificado nessa hora e que você aproveite o máximo mais um estudo bíblico com a série A Segurança do Cristão. Toda quarta-feira, às 20 horas, desse mesmo horário, nós temos esse encontro, um encontro marcado por Deus e temos a certeza que, mais uma vez, Ele quer ministrar ao nosso coração através da sua palavra. Mas antes de nós estudarmos o texto bíblico, antes de nós continuarmos o estudo da primeira carta do apóstolo João, eu quero convidar os irmãos a participarem conosco toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, do Clamor pela Família. Então você que tem algo para suplicar a Deus, para colocar na presença dEle, venha e participe do Clamor pela Família, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã. E nessa próxima sexta-feira, nós teremos mais um encontro. Eu quero também lembrar a todos que estão nos assistindo que no próximo domingo nós continuaremos com a série Nós Podemos Fazer Mais pela Vida. Neste mês de setembro, nós estamos trabalhando essa temática, Nós Podemos Fazer Mais pela Vida. E eu e você podemos fazer muito mais pela vida, né? A palavra de Deus tem várias lições ao nosso coração e nesse próximo domingo nós teremos mais uma mensagem desta série. E nós vamos assistir agora a vinheta, né, a chamada dessa série Nós Podemos Fazer Mais. E em seguida eu volto com mais um estudo bíblico. Nós vamos dar sequência à série A Segurança do Cristão. Toda quarta-feira nós temos tido a oportunidade de estudar juntos a palavra de Deus. E eu quero convidar nesse momento você ler comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 a 17. O texto bíblico vai aparecer para você aí no seu vídeo, para que você acompanhe a leitura comigo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos diz assim: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Queridos, aqui a partir do versículo 15 do capítulo 2, nós temos visto que o apóstolo João, ele começa a dar uma advertência, uma exortação à igreja. O intuito do apóstolo João aqui é semear no coração do povo de Deus algumas lições a partir desta advertência, dessa chamada de atenção. E no versículo 15, João começa essa advertência dizendo: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O apóstolo João é muito claro, ele é categórico ao dizer que nós, discípulos de Jesus, nós não podemos amar o mundo. A vontade de Deus para a sua vida, segundo esse texto bíblico, é que você ame ao Senhor acima de todas as coisas.
O convite de Deus para a sua vida é que você deixe de amar as coisas terrenas e passe a amar as coisas celestiais, as coisas que vêm de Deus. São tantas bênçãos espirituais que Deus quer conceder a nós, que são muito maiores do que as coisas desse mundo. Então o convite do apóstolo João aqui é que nós não amemos o mundo e as coisas que há no mundo. E ele continua: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O Pai aqui é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus das Escrituras. Aqueles que amam o mundo não podem receber o amor de Deus. Deus, ele não ama, Deus, ele não habita naqueles que amam o mundo e as coisas que esse mundo tem para oferecer. A palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que não tem como um indivíduo amar o mundo e ser amado por Deus. É incompatível o amor do mundo e o amor de Deus. São duas coisas opostas. E é impossível você amar as coisas desse mundo e ao mesmo tempo receber o amor de Deus, o amor do Pai. Nós cremos que o amor de Deus é um amor constrangedor, é um amor grande, é um amor supremo, é um amor que está acima de qualquer outro amor que eu e você podemos conhecer. É um amor profundo. E esse amor profundo, ele só pode estar presente na vida daqueles que são discípulos de Jesus e que decidem viver perseverantemente na presença do Senhor, longe das coisas desse mundo. É importante a gente lembrar que quando João está se referindo aqui à palavra mundo, ele não está falando desse mundo criado por Deus, a natureza, o cosmo. A palavra mundo aqui se diz respeito ao sistema anti-Deus desse mundo, o sistema demoníaco, o sistema onde os conceitos, a moralidade estão contrários à verdade e à palavra de Deus. Então, o convite do apóstolo João aqui para nós é que nós não amemos os princípios, os valores desse mundo contrário à vontade de Deus. Nós cremos que esse mundo sistema, ele está longe daquilo que a palavra de Deus ensina. Está longe daquilo que Deus propõe para os seus seguidores. Então é importante que eu e você estejamos atentos para que as coisas desse mundo não venham contaminar o nosso coração e nos afastar da presença do Senhor. Então o apóstolo João aqui, ele passa da palavra de encorajamento, aquilo que ele já estava fazendo anteriormente aí no capítulo 2, nos versículos anteriores, para que a partir do versículo 15 do capítulo 2, ele comece então essa advertência, falando de Deus e das coisas desse mundo. E vemos aqui que João ele vai fazendo um contraste, né? O que é Deus e o que são as coisas desse mundo. Quais são os princípios, as qualidades de Deus e quais são os princípios e as características desse mundo. E nós vimos na semana passada algumas características do mundo, desse mundo sistema anti-Deus. Em primeiro lugar, esse mundo não conhece a Deus. Esse mundo não experimentou da graça, da misericórdia de Deus. Esse mundo está distante do que Deus propõe, conforme o versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. A segunda característica desse mundo é que ele odeia os que são de Deus. O mundo contrário à vontade do Senhor tem um ódio em relação àqueles que são de Deus, que são discípulos de Jesus. Então não é novidade as pessoas desse mundo odiarem a mim e a você, que somos discípulos de Cristo. Então não se sinta perseguido, não se sinta constrangido pelo ódio desse mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo odiaria os discípulos de Jesus. Então não é nenhuma novidade, né? Toda essa perseguição, todo esse ódio, toda essa ganância do mundo contra nós, discípulos de Jesus. E nós sabemos que esse ódio
né, se manifesta contra a nossa vida de várias formas, de várias maneiras. Talvez é um ódio velado, talvez um ódio escancarado, um ódio presente dentro da sua própria casa ou de dentro da sua própria família. E precisamos compreender que a palavra de Deus é clara ao dizer que nós seremos odiados por esse mundo. Esse mundo, ele não vai nos amar, esse mundo não vai encher o nosso caminho de rosas, de pétalas. Pelo contrário, a missão desse mundo, segundo a palavra de Deus, é odiar o povo de Deus, os discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, esse mundo é dominado pelo diabo. Esse sistema demoníaco tem um príncipe, e o príncipe é Satanás. O mundo jaz do maligno, né? Nós vamos ver o apóstolo João, ainda nessa carta, falando sobre isso. E em quarto e último lugar, esse mundo ouve e aceita os falsos mestres, mas rejeita a Deus. Então esse mundo é contrário à vontade de Deus, esse mundo contrário à santidade, à fidelidade ao Senhor, ele rejeita as coisas de Deus e principalmente rejeita o próprio Deus. João, nos demais capítulos, no capítulo 3, no capítulo 4 e 5, ele vai falar a respeito disso. Então nós vamos ver ao longo do estudo dessa primeira carta do apóstolo João essas características desse mundo contrário à verdade de Deus. Não ameis o mundo. O interessante é que essa expressão no original, na língua grega, a língua do Novo Testamento, aparece da seguinte forma: parem de amar o mundo. Essa é a melhor tradução para o início aqui do versículo 15 do capítulo 2. A advertência de João é que nós deixemos de amar as coisas desse mundo. Pare de olhar para as coisas desse mundo. Pare de se importar com as coisas desse mundo. Tem tantas estratégias que Satanás tem usado e que estão presentes nesse mundo para atrair você, para tirar a sua atenção, tirar o seu foco da presença de Jesus. São novelas, são filmes, são tantas situações que o inimigo tem criado para arrebatar o seu coração, para tirar os seus olhos da pessoa de Jesus. Então a advertência de João aqui é muito clara: parem de amar o mundo. Um discípulo de Jesus que conheceu a palavra dele pode ser enganado por Satanás. Pode acontecer dele ficar cego espiritualmente e buscar as coisas desse mundo e se distanciar da presença de Deus. Quantas pessoas que já se distanciaram dos caminhos do Senhor, que conheceram a palavra desde criança, mas em algum momento da vida Deus abriu novamente os olhos espirituais e essa pessoa enxergou que ela estava olhando para as coisas desse mundo, que ela estava buscando os interesses desse mundo e não os interesses de Deus. Então, se você que está me ouvindo, você tem amado este mundo mais do que a Deus, você está no caminho errado. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o caminho da felicidade. Não estou falando de bênçãos materiais, mas estou falando de uma felicidade muito maior do que as coisas que esse mundo pode nos oferecer. A felicidade de estarmos com Cristo, de vivermos na sua presença, de desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado e reservado para nós. Então, quando João diz, não ameis o mundo, João não está dizendo para a gente não amar as pessoas, o próximo. Porque mundo aqui não está se referindo a indivíduos, a pessoas, seres humanos. Pelo contrário, mundo aqui é um sistema corrompido, um sistema pecador, um sistema contrário à verdade e à palavra de Deus. Então, quando João diz não ameis o mundo, João não está dando essa advertência para que a gente não ame as pessoas. Nós somos chamados para amar o próximo. Fomos chamados até para amar o inimigo. Nós, discípulos de Jesus, precisamos amar as pessoas, independente se elas estão vivendo de acordo com o sistema desse mundo. A parte B do versículo 15 diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque
que aqueles que amam o mundo não recebem o amor de Deus, o amor do Pai. Há 3 motivos pelos quais não devemos amar o mundo. Em primeiro lugar, a incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. As pessoas que amam o mundo, elas têm um interesse egoísta, um interesse de satisfazer os desejos da sua própria carne. Mas aquele que ama o Pai, que ama a Deus, tem como objetivo servir a Deus, ser dirigido, conduzido pela vontade de Deus. Quem ama o Pai reconhece que o Pai é Senhor absoluto, que o Pai é quem governa a sua vida. As pessoas que amam o mundo, elas são governadas por elas mesmas, são governadas pelos princípios contrários à verdade de Deus. Então o mundo sistema é incompatível com a vontade de Deus. Esse mundo que busca os seus próprios interesses, esse mundo que busca a vaidade, o orgulho, está longe do que a Bíblia ensina, do que Deus é. Interessante que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo fala de um companheiro, um ajudador na obra, chamado Demas, que tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo aqui nos informa que Demas, esse seu companheiro, amigo de ministério, chegou um momento que ele passou a amar esse mundo, esse presente século. Demas foi iludido, Demas foi enganado. Ele deixou os caminhos de Deus para seguir os caminhos do mundo. E a sua decisão foi tão repentina, a sua decisão foi tão cruel, que ele abandonou o apóstolo Paulo na missão. A palavra abandonar aqui é uma palavra muito pesada, muito forte. O apóstolo Paulo ficou sozinho. Olha o que o mundo, esse sistema diabólico, contrário à verdade de Deus, pode provocar no coração do ser humano. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que se cedem para as coisas desse mundo. Pessoas que se perdem por causa desses valores imorais, por causa desses desejos desenfreados, esses desejos em que o que está valendo é a sua felicidade, é o seu bem-prazer. E no verso 16, João continua, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que João está nos ensinando aqui é que nada que caracteriza esse mundo decaído vem de Deus. As características desse mundo contrário a Deus, as características desse mundo decaído, imoral, não tem nada a ver com Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele não se torna cúmplice das coisas desse mundo, as coisas terrenas. Então Deus, ele não governa esse mundo decaído, pelo contrário, quem governa esse mundo é Satanás e os seus anjos. O desejo desse mundo decaído é ser igual a Deus. O desejo desse mundo decaído é viver uma individualidade. Esse era o desejo de Adão e Eva lá em Gênesis capítulo 3, quando eles caíram na presença de Deus. Eles queriam ser iguais a Deus, eles queriam viver uma vida independente. Eles queriam controlar a sua própria história sozinhos. Deus, ele não faz parte. Deus não está no meio. Deus, ele não se relaciona com as coisas desse mundo, porque diz as Escrituras que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que não fecha os olhos para o pecado. Em segundo lugar, não devemos amar o mundo, porque existem resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. O amor do mundo que João está ensinando aqui é diferente do amor do Pai. O amor do mundo é movido pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência significa cobiça. Então João aqui no versículo 16, ele está falando sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e essa soberba da vida.
Essas são as características de quem ama o mundo. É alguém que cobiça pelos olhos, é alguém que cobiça a carne, é alguém que está interessado em satisfazer as suas necessidades, é alguém que busca usufruir de um prazer que não é seu, é alguém que busca algo que não lhe pertence para satisfazer de todas as formas os seus interesses, as suas motivações. O amor do Pai é diferente. O amor de Deus é um amor doador, é um amor sacrificial, é um amor sem fingimento, é um amor sem interesses, é um amor sem ganância. O amor do mundo é ganancioso, o amor de Deus não é. Essas são as diferenças do amor do mundo e do amor de Deus. Então, entre o amor do mundo e o amor de Deus, é melhor nós escolhermos o amor de Deus. Um amor que gera paz ao nosso coração, um amor que gera contentamento, um amor que traz em nós condições de experimentá-lo de forma plena. O amor do mundo é um amor que não tem controle, que não tem domínio. Quanto mais se ama, mais quer. O amor de Deus não. O amor de Deus você sente. O amor de Deus te dá paz, te dá tranquilidade. O amor de Deus nos move à pacificação e o amor do mundo nos move à guerra, ao descontrole. O amor de Deus fortalece as nossas emoções. O amor do mundo descontrola as nossas emoções. No verso 16, João vai falar sobre a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que significa essa cobiça dos olhos? É a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido. Meus irmãos, nós sabemos que há muitas coisas que agradam os nossos olhos carnais, porque somos pecadores. Mas não podemos ceder a esses desejos, porque eles são proibidos segundo a palavra de Deus. A advertência de João aqui para nós é que nós deixemos a cobiça dos olhos e busquemos aquilo que é santo, aquilo que vai fazer o nome de Jesus glorificado. João vai falar sobre a soberba da vida, que é essa confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais. As pessoas que vivem de acordo com esse mundo decaído, elas confiam nelas mesmas. Elas querem aparecer. A vaidade está em alta. São pessoas arrogantes que confiam não no Senhor, mas confiam nos seus bens materiais. Quanto mais tem, se acredita que tem a confiança, que tem o controle da vida, que podem todas as coisas. E nós sabemos que não é por aí. A presença de Deus, o amor do Pai, é quem nos dá a convicção e certeza de que temos uma segurança plena, uma segurança que nos dá conforto, uma segurança que nos ajuda a enfrentar os dias maus, as dificuldades dessa vida. No verso 17, João continua: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não podemos amar o mundo porque há uma transitoriedade do mundo contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do mundo vive uma vida transitória e ponto final. É alguém que vive para si mesmo. É alguém que vive para buscar os seus próprios interesses. É alguém que não chegará a lugar algum. Mas aquele que faz a vontade do Pai, ele tem uma eternidade o esperando. Nós cremos assim. O amor do Pai que está em nós, esse amor que nos constrange, esse amor que nos acolhe, esse amor que perdoa os nossos pecados, sempre nos dá um sinal, uma demonstração de que há uma eternidade para todos nós. Então, ao escolhermos a transitoriedade do mundo e a eternidade em Cristo, tenho certeza que você escolherá a eternidade em Cristo. Estar na presença de Cristo, viver na presença de Cristo, amar o Senhor acima de tudo, servir a Jesus com alegria. Meus irmãos, não tem como
alguém amar o mundo, as coisas desse mundo e ser amado por Deus. João é claro ao dizer que o amor do Pai não permanece sobre aqueles que amam esse mundo contrário ao Senhor. Que no nome de Jesus, que o seu coração seja voltado para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Que o seu amor esteja em Deus e não nas coisas materiais desse mundo. Que o seu coração repouse no Deus eterno, o Deus que conhece você, e não na segurança, no bem-estar que esse mundo pode oferecer. Queridos, nada se compara à grandeza do amor de Deus. Nada se compara à eternidade que Cristo tem preparado para todos aqueles que o amam. Que no nome de Jesus, que o seu coração, que a sua vida não seja conduzida e levada pelas coisas desse mundo, mas que os seus olhos, que o seu coração, que a sua carne, que as suas motivações, que tudo que há em você sejam exclusivamente para o louvor do Senhor, para a glória do Deus Santo, o Deus vivo. Que o seu Deus seja o seu maior prazer. Que o seu Deus seja a motivação para viver e que a sua caminhada seja repleta de graça e misericórdia e que os seus olhos sejam livres, libertos desse mundo pecaminoso, desse mundo cruel, esse mundo contrário à verdade santa de Deus. Que nós possamos buscar sempre o Deus Santo para não corrermos o risco de sermos conduzidos ou atraídos por esse mundo anti-Deus, esse mundo contrário à palavra de Cristo. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus guarde você e que o seu coração seja sempre dele e que a sua alma esteja sempre pronta para servir o seu Deus, o Deus da sua esperança. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e nessa oração ore para que Deus livre os seus olhos das coisas desse mundo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida. Obrigado porque o Senhor morreu por nós e o Senhor morreu para que nós fôssemos libertos desse mundo. Obrigado, Deus, pelo perdão que recebemos do Senhor. Te agradecemos pela eternidade, pela vida eterna que o Senhor tem reservado e preparado para todos aqueles que o amam. Ó Deus, livra os nossos olhos, livra, ó Pai, os desejos da nossa carne, ó Deus, das coisas desse mundo, daquilo que não é santo, daquilo que não adora o Senhor. Ó Deus, liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não pertence a Ti. Guarda o nosso coração, livra-nos, ó Pai, da queda, livra-nos, ó Deus, da imoralidade. Ó Deus, que o nosso coração seja guardado e protegido pelo Senhor, que é o Deus Santo, que quer o nosso bem, que quer que vivamos com prazer. Não o prazer conforme esse mundo ensina, mas o prazer que vem do céu, que vem do alto, que nos enche por completo. Ó Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor é. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que recebemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na Tua presença e recebermos a cada dia o amor que só o Senhor pode nos oferecer. Obrigado, ó Deus, porque somos discípulos do Senhor e o Teu amor permanece em nós. Ó Deus, abençoe o Teu povo, guarda a Tua igreja, abençoe todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa ir ao encontro desse coração, renovando forças e trazendo à mente o desejo, a vontade de buscar sempre a santidade, a Tua palavra e fazer, ó Deus, a todo momento a Tua vontade. Fique conosco, nos abençoe. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta com a série A Segurança do Cristão, dando sequência ao estudo bíblico baseado na primeira carta do apóstolo João. Deus abençoe sua vida, tenham todos uma excelente noite e até logo!